oitavo ano. Vamos para a página 314, dando continuidade aí à independência na América Espanhola. Na aula passada nós vimos aí a independência do Haiti. O Haiti, que foi um território que ficou o primeiro país a se tornar independente na América Espanhola. E essa independência ficou marcante por ter sido feita pelos escravos, né? Então, agora a gente vai ver aqui esse processo de independência no geral, né? Então, quando a América foi colonizada, ela foi colonizada por dois países, né? Portugal e Espanha. O Brasil, a gente não falava Brasil, a gente falava região da colônia de Portugal, né? A América Portuguesa. E na América Latina toda, a gente vai falar, então, vai denominar essa região como uma região que é uma colônia da Espanha, né? América Espanhola. Já estudamos em outro momento a divisão social dessa colônia, né? E lembram que o espanhol nasceu aqui, né? O filho de espanhol nasceu aqui. Qual o nome, qual a denominação que vai dar a ele, né? O espanhol, quando vem para cá colonizar, ele muda de nome, né? A gente já estudou essa pirâmide social e então a gente tem no topo da pirâmide o chamado chapetones, que são os administradores, que são os espanhóis que vêm para cá fazer essa organização colonial. Abaixo dos chapetones a gente tem os filhos de espanhóis. Lembram que os filhos de espanhóis, eles se chamam crioulos, né? Então, esse segundo parágrafo está assim, ó. Ao longo dos anos, o surgimento de uma forte elite colonial, né? Descendência espanhola, os crioulos, que são os descendentes dos espanhóis, os filhos dos espanhóis, eles almejavam maior autonomia política. E também, né, foram influenciados pelos ideais iluministas. Ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, lá da Revolução Francesa. Veja como a Revolução Francesa é importante para essas independências que estão vindo por aí, né? Então, a gente tem uma classe social, que são os crioulos, que eles não fazem parte da política ou da administração da colônia. Eles são, assim, uma elite rica, comerciante, mas que não fazem parte da administração. E eles almejam aí essa autonomia política. Eles querem essa separação. Isso é o contexto da América. E na Europa? O que está acontecendo na Europa, né? A gente tem um rei, o rei faz parte de uma dinastia, que é a dinastia dos Bourbons, e ele está fazendo reformas. Quais são as reformas, né? Os reis Bourbons aprovaram medidas que liberaram pouco a pouco o comércio nas colônias. Então, aquele exclusivo comercial, monopólio comercial entre colônia e metrópole foi acabando aí, né? Acabando com o exclusivo comercial. Além disso, a dinastia também promoveu a modernização de instituições e nomeou novos funcionários para melhorar a arrecadação de impostos e a gestão dos territórios na América. Então, a gente tem essa dinastia que está criando aí melhorias para os comerciantes aqui na América. Mas, no início do século XIX, como a Napoleão Bonaparte ele vai ter influência lá na independência do Haiti, né? Aqui também. O que vai acontecer? Napoleão Bonaparte vai invadir a Espanha. Então, no início do século XIX, Napoleão Bonaparte empreendeu uma política expansionista na Europa. E aí, em 1807 e 1808, o seu exército invadiu a Espanha e depois o rei Fernando VII tirou ele do trono. Ele foi preso e levado ao exílio. Então, não há mais um rei espanhol no trono da Espanha. Napoleão Bonaparte dominou o país. Esse é o momento dessa elite crioula na América tentar a sua independência. Por quê? Porque os espanhóis estão preocupados com esta guerra aqui no seu próprio território e não com a colônia. Abaixo da imagem a gente tem uma pintura, né? 3 de maio de 1808 em Madrid, né? A pintura representa a resistência dos espanhóis diante da invasão francesa. Na pintura tem até pessoas mortas aí, né?
Então, a gente sabe a divisão da América, né? Ela não ficaram independentes, cada uma em anos diferentes. Não houve aí uma unidade territorial como o Brasil pós-independente. Então, o que está dizendo aqui nesse primeiro parágrafo na América? Né? Os acontecimentos na Europa tiveram fortes impactos no território colonial. O fim do exclusivo comercial proporcionou uma ampliação da atividade comercial entre as elites locais americanas que facilitou a aquisição de lucro. Então, esses crioulos aí, né, queriam aí maior autonomia política e aos poucos foram conseguindo aí essas independências que alguns países desses nós vamos ver mais à frente, mais detalhado, né? Mas, por exemplo, o México ficou independente em 1821, a gente tem o Panamá em 1830, o Paraguai em 1811, o Chile em 1818, o Peru em 1824. Reparem que cada território ficou independente em um ano diferente, em um momento diferente, né? Mas essa independência foi a base de muita luta, né? Aqui outra pintura, né? Essa pintura representa uma batalha ocorrida em 1818 no atual território do Chile, entre tropas espanholas e rebeldes que lutavam pela independência do vice-reino do Rio do Prata, né? Então, a gente tem essa independência à custa de muita luta em relação aos dominadores, né? Vamos agora ir aqui para esse movimento de Tupac Amaru. Daqui a pouco a gente faz essa página que está aí com a atividade, né? Então, Tupac Amaru é um nome indígena, né? Esse movimento é liderado por uma pessoa nativa, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Os revoltosos ocuparam algumas aldeias e empreenderam ataques a chefes políticos e a locais com a exploração da mão de obra indígena. Se desse certo esse movimento, né? A gente teria um movimento de independência nessa região do Peru, liderado por nativos indígenas, né? Seria aí um ícone na história também, como foi o Haiti liderado por escravos. E aqui no Peru, se esse movimento desse certo para a independência, seria liderado aí por nativos indígenas, né? Então, diante do colonialismo espanhol, a aristocracia branca, né, Tupac Amaru, que teve aí esse seu retrato representado numa célula de dinheiro peruano, como está aí ao lado, né, propôs um programa que se pode resumir em 3 pontos: a expulsão dos espanhóis, com a abolição de toda a sua organização administrativa, a restituição do Império Incaico, que deveria ser restaurado, tendo à frente os descendentes da aristocracia inca, a introdução de transformações substantivas na estrutura econômica, entre elas a suspensão da mita indígena e a liberdade do comércio. Mita indígena é o jeito de se escravizar, né? Mas a revolução não alcançou seus objetivos inicialmente, proposto pelo seu líder. Ao lado da proclamação de Tupac Amaru como rei, as massas camponesas destruíram as propriedades espanholas e todos os símbolos de dominação. Então, não deu certo. O que aconteceu com ele? A gente tem aqui, né? Depois de muitos conflitos com forças espanholas, os revoltosos foram reprimidos e Tupac Amaru foi executado, né? Infelizmente, ele foi executado e esse movimento de independência não deu certo. Esse movimento representou uma das primeiras iniciativas de caráter popular a demonstrar a insatisfação com o governo colonial. Então, a gente tem aí uma América espanhola
que tem aí esses nativos como mão de obra escrava, e esses nativos eles vão se rebelar nesse momento aqui com a liderança de Tupac Amaru, mas percebam que não é todo o território da América Espanhola, né? Não é lá na região do México, não é na região da Argentina, é num lugar específico. Então, nesse caso aqui, o Peru. Por isso, a gente já pode entender o seguinte, que as independências irão acontecer de acordo com os interesses locais. Se tem aí um interesse numa região sul, vamos dizer assim, no Uruguai, então ali eles vão conseguir a independência de um certo território, vão se proclamar independentes, o restante da América Espanhola, não. Por isso, cada território será independente em um momento diferente. E na maioria dos casos, né, serão liderados pela elite local. A elite local que quer tirar a dominação espanhola, né? A elite local quer autonomia política. O que é essa autonomia política? Governar sem ter alguém de fora como metrópole, né? Então essa é a ideia aí desses momentos de cada território que vai surgir aí na América Espanhola, né? A gente tem vários países aí, né, que a gente viu no outro mapa, e eles vão surgindo neste contexto, um contexto de insatisfação internamente, porque os crioulos, que é a elite, quer não só que já dominam a economia, quer também dominar a política. E também tem aí o momento da Espanha, né? A Espanha, que foi invadida por Napoleão, aparece aí a oportunidade dessa elite aqui na América fazer a sua independência. Por quê? Porque o rei espanhol não está ali mais para controlar a colônia, né? A metrópole está debilitada, a metrópole está invadida, a metrópole, que é a Espanha, está com problemas de invasão, problemas de guerra com Napoleão. Então, Napoleão Bonaparte, ele vai ter aí uma participação indireta nessas independências aí, né? Próximas aulas a gente vai ver aí a independência de alguns países, né? No caso, a Venezuela, a gente tem a continuação aí da Argentina, do Paraguai, né, do México, então Cuba também. A gente vai ver alguns países aí, o que aconteceu internamente nessa região para eles chegarem até a sua independência, né? Então vamos fazer agora a página 316 aí ao lado para a gente terminar. Até a próxima.